Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55, 11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Tesouros de James Smith. O Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, ou boas novas. É enviado do céu, proclamado na terra, ouvido pelos pecadores e alegremente abraçado por aqueles que são ordenados à vida eterna. O Evangelho é a gloriosa boa nova do Deus abençoado. Ele nos informa que Deus é amor, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, que Ele abençoou seu povo com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus e nos deu a promessa da vida que agora é e daquela que está por vir. O Evangelho é a gloriosa boa nova de Cristo. Ele nos informa que Ele foi designado e ungido para ser um príncipe salvador, para dar arrependimento e remissão de pecados. Que Ele levou nossos pecados, sofreu em nosso lugar e removeu nossas transgressões por sua morte. Que Ele venceu Satanás, apagou a cédula que era contra nós e fez a nossa paz pelo sangue da sua cruz. Que Ele agora justifica plena e eternamente todos os que creem em seu nome. É capaz de salvar completamente todos os que vêm a Deus por meio dele. E prometeu sua palavra de que não lançará fora ninguém que venha a ele. Que Ele pôs fim à transgressão, pôs fim ao pecado, trouxe a justiça eterna, expiou a iniquidade, aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. O Evangelho é a boa nova do favor imerecido de Deus para com os pobres pecadores. Ele apresenta a graça como reinante para conquistar, perdoar e justificar pecadores sem obras. Ele nos diz como a graça abunda sobre o pecado, nos traz salvação e nos conforma aos preceitos do céu. É a boa nova da salvação. O Evangelho nos informa que a redenção eterna é obtida, um caminho para o santuário é aberto e toda condenação é removida daqueles que creem em Jesus. O Evangelho é a boa nova de uma esperança guardada para nós no céu, um descanso, uma porção, uma herança incorruptível, dada pelo Pai, garantida a nós pelo Filho e revelada pelo Espírito Santo, que se torna a garantia dela em nossos corações. O Evangelho compreende doutrinas a serem criadas e preceitos a serem obedecidos, promessas a serem encorajadas e regras a serem orientadas, convites a serem encorajados e advertências a serem guardadas, ordenanças a serem observadas e relacionamentos a serem cumpridos. O Evangelho revela um Salvador em quem devemos confiar, um soberano a quem devemos obedecer, um sacerdote em cuja expiação devemos descansar, um mediador por meio de quem devemos solicitar todas as bênçãos de que necessitamos, um profeta de quem devemos aprender, um amigo em cujo amor devemos confiar, um irmão de quem podemos esperar, um pai cuja autoridade devemos reverenciar, um apóstolo cuja missão devemos estudar e um advogado a quem devemos confiar a nossa causa. O Evangelho flui do amor livre, da graça rica e da misericórdia abundante de nosso Deus. É fundado na pessoa, mediação e morte do Salvador. Torna-se eficaz por meio da revelação,
operação e aplicação do Espírito Santo. Por meio dele, ele gera fé, transmite amor e excita esperança. E quando acompanhado por sua bênção, é recebido em demonstração e poder. O Evangelho produz penitência e tristeza piedosa pelo pecado, gera ódio ao pecado e amor à santidade, afasta do mundo e transporta as afeições para o céu, nos torna zelosos por Deus e pelo bem das almas imortais, nos livra do poder das trevas e nos transporta para o reino do querido Filho de Deus. Crucifica a carne e liberta o espírito. Une os cristãos no amor e os eleva acima do medo da morte. Nos fortalece contra a perseguição e nos faz regozijar em sofrer vergonha pelo nome de Emanuel. Humilha o espírito e dignifica o homem. Destrói a cobiça e nos torna benevolentes. Arranca o orgulho e implanta a mansidão. Nos transforma do mundo e nos conforma a Deus. Gera ódio à impureza e nos torna castos. Derruba a idolatria e nos leva a adorar a Deus. Conquista o eu e exalta a Cristo. Suaviza o coração duro e produz bondade. Liberta do pecado de Satanás e do mundo e dedica corpo, alma e espírito ao Senhor. O Evangelho é proclamado abaixo para pecadores de todos os nomes e é desfrutado acima por todos que sentiram seu poder. Ele pertence ao reinado do Messias no presente, mas nunca será expulso dos domínios de Emanuel no futuro. É chamado de Evangelho glorioso. É glorioso em seu autor, glorioso em sua natureza, glorioso em seus efeitos e glorioso em seus desígnios. Diz-se que é um evangelho eterno. É imutável em sua natureza e eterno em sua existência. É chamado de evangelho verdadeiro, ou evangelho da verdade, porque contém a verdade de Deus e se opõe a todas as religiões falsas. É o evangelho da paz. Ele proclama, transmite e conduz todos os que o recebem ao desfrute da paz. Paz com Deus, paz com a consciência, paz com a igreja e paz com toda a humanidade. Ela se opõe a todos os sistemas humanos e triunfa sobre toda a oposição. Ela é fundada nas mais altas chamas, assistida pelo poder do Espírito e projetada para glorificar a Deus na salvação de seu povo. Ela deve permanecer, ela se espalhará e finalmente prevalecerá. Ela difere da lei, mas estritamente falando, não se opõe a ela. Ambas são úteis na igreja, pois ambas têm uma obra a realizar. A lei fere, o evangelho cura. A lei descobre a doença, o evangelho apresenta o remédio. A lei soa o alarme, o evangelho fornece o refúgio. A lei inflama a casa, o evangelho fornece a água que a apaga. A lei desperta medo, o evangelho gera esperança. A lei exige pagamento, o evangelho encontra uma garantia. A lei atira a flecha que fere e irrita. O evangelho aplica o bálsamo que acalma e cura. A lei destrói o navio. O evangelho traz o barco salva-vidas para salvar os perdidos. A lei incita o pecado. O evangelho purifica a culpa. A lei prende com grilhões. O evangelho proclama a liberdade. A lei nos desnuda. O evangelho nos veste com o melhor manto. A lei condena o pecador. O evangelho o absolve de toda acusação. A lei diz, eu devo morrer. O evangelho diz, Cristo morreu por mim. A lei diz, Deus está irado. O evangelho diz, Deus está reconciliado. Sua ira se desviou. A lei incita o pecado e ministra ira e morte. O evangelho salva do pecado e ministra amor e vida. O evangelho é comparado à grande trombeta do jubileu, que proclama liberdade, restauração e riqueza. Ao mel que é doce, fortalecedor e medicinal. Há uma rede que, lançada ao mar, captura, coleta e atrai os peixes para a praia. Ao fermento que trabalha, assimila e produz luz. À semente que produz brotos e flores. Ao tesouro escondido no campo,
que é valioso, útil e apreciado por quem o encontra. A luz que descobre, detecta e alegra. Ao ouro que é testado, puro e caro. É chamado o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho glorioso, o Evangelho eterno, o Evangelho da verdade, o Evangelho da salvação. As Escrituras falam do Evangelho nos termos mais elevados. Elas o chamam de som alegre. O apóstolo disse que não tinha vergonha dele, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele transformou os tessalonicenses de ídolos mudos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ele fez de Paulo o objeto do ódio do mundo, da inveja de Satanás e do amor da igreja. Ele transforma leões em cordeiros, leopardos em cabritos e abutres em pombas. Ele transforma espadas em arados e lanças em foices. Ele transforma o deserto no Éden e o ermo no jardim do Senhor. Onde quer que seja recebida pela fé, uma nova criação aparece. Em vez do espinho, surge o abeto. Em vez da sarça, surge a murta. O Evangelho é o monumento eterno da sabedoria, graça e amor de Deus. Oh, que eu possa sentir mais do poder, receber mais da luz e manifestar mais do Espírito do Evangelho. Oh, que eu possa achá-lo tão doce quanto o mel. Sim, mais doce que o favo de mel para o meu paladar. Que eu possa ser ensinado a desprezar tudo em comparação com ele e dizer: se todas as formas que os homens inventam assaltarem minha fé com arte traiçoeira, eu as chamaria de vaidade e mentiras e prenderia o Evangelho ao meu coração. Quem foi James Smith? James Smith nasceu em 1802 e faleceu em 1862. Quando criança, caiu em um poço e foi notavelmente resgatado da morte. Sua paixão como pregador do Evangelho era resgatar muitos pobres pecadores ímpios de um poço muito mais profundo. Ele pastoreou várias congregações batistas particulares, incluindo a capela New Park Street, de 1842 a 1850, onde anos mais tarde Charles Spurgeon assumiu o pastorado. Seu estilo devocional sucinto é novo e memorável. Meu objetivo é liderar a mente do eu para Jesus, do pecado para a salvação, dos problemas da vida aos confortos do Evangelho. Meu objetivo é humilhar o pecador e exaltar o Salvador, despir a criatura e colocar a coroa na cabeça da livre graça de Deus. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-o com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. 9. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou,
que Ele é o nosso Deus, o nosso povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os nossos corações, assim como na provocação, e como no dia da tentação no deserto. 9, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram minha obra. 40 anos eu estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Santo, 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 Deus onipotente, vamos para sempre exaltar-te, todos nós. Santo, 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 forte e compassivo, és Deus triuno, três, porém um só. Santo, 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 nós te adoramos. Anciãos celestes trazem seu louvor, verás. Querubins e anjos juntos te adoram. Eras e és e sempre tu serás. Santo, 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 mesmo que em trevas homens pecadores não enxerguem teu fulgor. Tu somente és santo, só tu és perfeito. Em teu poder, pureza e amor. Santo, 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 Deus onipotente, vamos para sempre exaltar-te, todos nós. Santo, 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 forte e compassivo, és Deus triuno, três, porém um só. Santo, 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 nós te adoramos. Anciãos celestes trazem seu louvor, verás. Querubins e anjos juntos te adoram. Eras e és e sempre tu serás. Santo, 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 mesmo que em trevas homens pecadores não enxerguem teu fulgor. Tu somente és santo, só tu és perfeito. Em teu poder, pureza e amor. Santo, 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 Deus onipotente, vamos para sempre exaltar-te, todos nós. Santo, 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 forte e compassivo, és Deus triuno, três, porém um só. Santo, 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 mesmo que em trevas homens pecadores não enxerguem teu fulgor. Tu somente és santo, só tu és perfeito. Em teu poder, pureza e amor. Santo, 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 Deus onipotente, vamos para sempre exaltar-te, todos nós. Santo, Santo, Santo.